Os impactos ambientais causados pela atividade de mineração. A mineração é exercida pelo homem desde a antiguidade. A mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios presentes no subsolo. Essa atividade é uma das grandes responsáveis pela atual configuração da sociedade em que vivemos, visto que diversos produtos e recursos utilizados por nós são provenientes dessa atividade. O minério de ferro é a principal matéria-prima do aço, encontrado, por exemplo, nos automóveis, eletrodomésticos, na estrutura de nossas casas, escolas, hospitais, além de possuir outras infinidades de aplicações. Assim, podemos dizer que a mineração é indispensável ao desenvolvimento socioeconômico. Contudo, a atividade mineradora é responsável por diversos problemas ambientais. Antes de citar esses problemas, é necessário saber que existem dois tipos de retirada de minérios do solo. O método de lavra a céu aberto, que é utilizado quando os minérios se encontram mais próximos da superfície, não menor profundidade, e o método de lavra subterrânea, que consiste em retirar de minérios em depósitos de maior profundidade. Antes de falarmos sobre os impactos ambientais causados pela mineração, temos que lembrar que, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o impacto ambiental é definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que podem afetar de forma direta ou indiretamente o bem-estar e a saúde da população, as atividades socioeconômicas, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. São diversos os impactos ambientais causados pela mineração, como a alteração da paisagem, contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos. Primeiro, temos a degradação da paisagem. A mineração mais comum no Brasil é a lavra a céu aberto. Essa exploração de minério requer desmatar uma determinada área e retirar o solo fértil, que é também chamado pelas mineradoras de solo estéril, porque possui um baixo teor de minério. Essa área é recortada em blocos que conferem à região uma paisagem repleta de degraus, modificando então toda a paisagem. Segundo, temos o desmatamento. Para realizar a mineração de lavra a céu aberto, a primeira etapa refere-se à retirada da cobertura vegetal. Consequentemente, diversas áreas são desmatadas, provocando possíveis alterações climáticas e causando prejuízos à fauna e à flora. A poluição e a contaminação causada por causa da mineração dos recursos hídricos. Ela ocorre de três maneiras. A primeira é por meio do alto consumo de água para beneficiar o minério, né? E a segunda é pelo meio de rebaixamento do lençol freático, quando existe também a possibilidade da contaminação por meio de algumas substâncias que são jogadas na água para extração, como por exemplo as minerações de ferro, areia e granito, que elas podem contaminar as águas pela lama gerada durante esse processo. Outro tipo de poluição que a gente pode se observar é a poluição sonora, que ela dá pelos explosivos e pode acabar afetando aquela área que tem os animais, que eles tiveram que sair dali, né, por causa da grande poluição sonora que ali estava tendo, e acaba perdendo uma certa biodiversidade ali naquele local. Além de que a extração de alguns minérios são tão grande que ela pode causar uma redução da disponibilidade de minerais em algumas áreas que oferecem essa mineração. E isso ocorre por causa do esgotamento total desses recursos minerais. Além de que existem os resíduos que isso tudo pode gerar, que quando ocorre a extração, o que é considerado inválido, e pode esse problema dos rejeitos contaminando, eles podem causar um grande volume em certas áreas e as barragens não podem aguentar, né? Então, isso pode causar uma série de problemas ambientais
para pessoas que moram naquela área ou até mesmo para aquela região como natureza. No Brasil, a partir de 1988, todas as empresas de mineração são obrigadas a apresentar ao órgão ambiental um plano de recuperação de áreas degradadas, que é um documento que recomenda a adoção de procedimentos para estabelecer ou restabelecer a cobertura vegetal nas áreas degradadas.